Santiago, dá uma introdução aí pra gente. Quem é você, né? Como treinador, como pessoa, como atleta, de onde você veio? Conta um pouquinho da história aí, de onde você estava e o que te trouxe para esse momento da sua vida hoje. Treinador, atleta, campeão e Santiago, Felipe Santiago. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma enorme honra para mim estar aqui, trocando essa ideia contigo. Tamo junto. Meu nome é Felipe Santiago, o pessoal me chama hoje em dia só de Santiago. Isso é um negócio muito bacana, porque lá 4 anos atrás, quando eu comecei tudo isso, eu falei, vou trabalhar no Santiago, que é um sobrenome meu, porque já tinha Felipe pra caramba. Ah, sim. Aí eu ingressei na academia, a princípio eu odiei, engraçado que realmente eu não gostei nem um pouco, depois eu fui persistindo naquilo, né? E fui me identificando muito com aquilo tudo, porque isso pra mim me trouxe uma semelhança muito grande com quem eu já era. Porque eu sempre pratiquei esportes na minha vida e sempre tentei ser certinho, sempre tentei ser muito dedicado para, de certa forma, ser o melhor. A disciplina. Isso, então eu já pratiquei natação, futebol, então eu sempre gostava de ser chamado de melhor, aquele cara é bom, então eu sempre gostei muito disso. E quando tiro para o ímpar é o primeiro a ser escolhido. eu gostava muito. Não, vou com o Felipe ali porque ele é bom e tal. Aí eu me ingressei na academia até com um amigo meu que me chamou pra ir, porque, pra quem não sabe, eu era um varapau, era muito magrelo, e aí a gente queria sair dessa realidade nossa. E inclusive esse amigo meu, ele parou depois de um tempo e eu continuei. Fui indo sozinho e de certa forma eu fui meio que lobo solitário por um bom tempo. E eu fui me identificando cada vez mais. E aí eu atingi um nível de corpo que a galera começou a falar assim, cara, por que você não compete? Cara, você devia ser fisiculturista, cara. E eu pensava assim, cara, você tá louco, os caras são imensos lá, os caras são bons, eu sou magrelo. Então era meio complexado com o que eu já tinha conquistado. Entendi. E aí, em 2016, eu consegui ingressar na faculdade de Educação Física, né? Estou me graduando agora no final do ano na Educação Física aqui na UENG, de Divinópolis. Legal. E ano passado eu competi 2 vezes ano passado e competi em 2017 também. 2017 fui numa competição em Itapecerica, onde fui campeão regional. Aí eu já parei e pensei, pô, eu acho que eu tenho um potencial mesmo. Sim, a primeira que você foi, já levou? A primeira eu já levei o primeiro lugar, então eu falei, ano que vem vamos tentar arriscar. Porque eu tinha muito medo, cara, de não ser aquilo que eu pensava e tal. E eu procurei um coach, né, e ele começou a me assessorar. E a gente, graças a Deus, ano passado competiu 2 vezes. A gente foi no Estreantes, que acontece em Belo Horizonte, né, pela IFBB. E aí eu fui nesse campeonato de Estreantes, né, onde eu fui sagrado como vice-campeão da categoria muscular Men's Physique, que era uma categoria que eu queria muito estar competindo. Isso foi uma realização pessoal imensa para mim, porque eu fui só vice-campeão. Né? Não só, né, mas fui vice-campeão. E de certa forma eu queria muito ter sido campeão, mas eu me contentei muito bem com o vice, porque era um sonho para mim estar fazendo aquilo. Eu pensava na minha cabeça há 4 anos atrás que era impossível subir em cima de um palco. E aí eu e meu treinador, a gente focou muito pro campeonato estadual, que é o Mineiro, também pela FBB em BH. E a gente falou, pô, agora a gente já tá centralizado o que a gente precisa na categoria e tal, então a gente vai pra cima com tudo. E aí, 6 semanas depois, eu fui no campeonato mineiro, e aí eu fui campeão mineiro. Isso foi uma puta realização pra mim, foi muito bom. E hoje eu atuo na área, hoje eu sou treinador, sou personal trainer também trabalho com consultoria online, ajudo várias pessoas, não só em Divinópolis, como no Brasil também, tenho clientes fora. E eu também lancei agora recentemente um método de harmonização corporal, que é um método que eu estou estudando bastante, que eu estou, né, o meu intuito de certa forma é publicar um artigo sobre, que é um negócio que eu acho que vai mudar a vida de muita gente, se Deus quiser. Bacana. E estou aí no mercado de trabalho. Bacana. Men's Physique é aquela da bermuda, né? Da bermuda, Acho que eu lembro. Os meninos bonitos? Show de bola, velho. Uma curiosidade minha, particular, mas que pode ser também curiosidade de muita gente. No campeonato, nos campeonatos que você fez uma preparação que envolvia treino, envolvia alimentação e cabeça tal, e várias coisas. Me diga uma coisa, do seu resultado final, você foi campeão, treino e alimentação, qual o peso que você dá para cada um? Cara, assim como você já me acompanhou, em 2017 eu participei de um campeonato regional em Itapecerica, onde eu fui campeão. Agora, ano passado, em 2018, eu fui no Estreantes, em Minas Gerais, lá em BH, onde eu fui vice-campeão.
E agora, finalmente, me sagrei campeão mineiro, né, pela categoria muscular Men's Physique. E você me acompanhou todo esse tempo, e a gente, ao longo desse processo, passa por drásticos momentos, Sim. tanto de treinamento quanto de alimentação. Sim. Mas, na minha opinião, o peso maior, principalmente nas finalizações, nos últimos detalhes, vem da alimentação. Porque é tudo muito restrito e é tudo muito delicado. Qualquer erro que você provoca, principalmente na última semana pré-competitiva, pode te custar o campeonato. Qualquer erro que você provoca no dia do campeonato em relação à sua alimentação, pode te custar o campeonato. Pode te custar as 12 semanas que você veio se preparando. Caramba. Então, eu acho que a alimentação em si tem um peso muito grande, principalmente nessa porção final. Lógico, o treinamento é muito importante, mas a alimentação, se você errar, de fato, você joga tudo pro ar. Então, é mais ou menos o que eu pensava também. A alimentação tem a nutrição, a alimentação tem um papel fundamental no resultado que você quer chegar. Lógico que sem o treino também, não adianta uma alimentação super balanceada e restrita se o treino seu não está puxando aquele nutriente. Então, vamos lá. A alimentação ganhou do treino, vamos dizer assim, né? Não vamos separar, mas vamos falar assim, em termos de peso é maior. Mais importante, digamos assim. Exato, porque é mais decisivo, né? Isso, mais delicado. Agora, dentro da alimentação, me fala sobre a suplementação junto com a alimentação, que não sei se seria um peso, mas assim, na sua rotina, como era a suplementação dentro da alimentação? Talvez você falar o que você comia, o que você suplementava, sim, horários, que às vezes tem a importância também dos horários, o que você toma. Me diga aí um pouco como é que era a sua alimentação e a suplementação dentro dela, cara. Então, Cássio, né, com um atleta, quando ele entra em pré-competição, a gente coloca na cabeça que a gente entra no momento que a gente precisa modelar nosso corpo para o palco, para o campeonato. Então esse é um momento que a gente perde gordura, aquela gordura que a gente ganhou um pouco em fase de ganho de peso, e a gente vem lapidando o nosso corpo para que a gente consiga chegar bem, né, do jeito que a gente precisa no dia do campeonato. Então eu tinha uma rotina, a gente vai falar aqui mais especificamente dessa pré-competição, essa fase mais crítica, né? É a fase que eu mais consumi suplementos, né? Porque a gente que é atleta, a gente tem muito receio da perda da massa muscular. Com certeza. Porque como a gente está vindo de uma alimentação muito regrada, muito restrita, a gente sabe que quanto menos gordura a gente tem de percentual de gordura corporal e mais massa muscular a gente tem, num processo desse de perda de gordura, a gente sacrifica, entre aspas, muita massa muscular. Muita massa muscular fica disposta à queima, assim, né? Então, a catabolizar, a catabolismo, né? Isso, exatamente. Então a gente usa muitos suplementos para evitar esse tipo de coisa. Então eu lembro que nas últimas semanas de competição eu usava muita glutamina, usava muito BCA, sempre em todo o processo de preparação estava usando o queridinho, né, o Whey Protein. Whey. Então esses suplementos sempre estavam na minha rotina de alimentação, né, que eram suplementos que eu utilizava de manhã, utilizava antes, pós-treino. Só que vale ressaltar que todo mundo tem sua necessidade suplementar, né? No caso a minha como atleta, era uma necessidade elevada diante do momento que eu estava, de restrição da alimentação. Sim. O que acontece, cara, é muito importante, eu já ouvi outros atletas falarem isso, é porque quando você vai comer, sei lá, meio quilo de frango, você tem uma determinada certeza de quanta proteína tem ali, que é menor do que a certeza que você tem quando você toma um scoop de whey. Então, na questão do balanceamento, quanto você precisa, igual você falou, é muito restrito, é muito exato. Se você passar ou faltar, vai fazer diferença lá no final, né? Sem dúvida, vai fazer. Agora, tem algumas coisas também, cara, especificamente agora mais voltado para cada tipo de suplemento. Tem alguns preconceitos. Sim, sem dúvida. Primeiro de todos eles, creatina. Você usava creatina, que horas e qual que é o resultado que você sentia com creatina? Cara, creatina, na minha opinião, é um dos melhores suplementos que surgiram. Tem muitos estudos que comprovam a sua eficácia. Suplemento muito legal, que eu particularmente recomendo para os meus alunos, né? Eu já consumi bastante. Eu acho que, na verdade, é o suplemento que eu mais confio hoje no mercado.
A gente tem, claro, polêmicas, tem mitos, tem contradições, mas a creatina como um composto energético, né, que traz um benefício muito grande no treinamento, que consequentemente traz um benefício ótimo no ganho de massa muscular, para mim é um suplemento nota 10. Ah, legal. E você consumia ele como? Antes, depois? A creatina eu consumia pré e pós-treino. Uhum. Geralmente consumia na faixa de 10 gramas ou 10 gramas diárias, mais ou menos. Ah, tá. Tipo 5 antes, 5 depois. O pessoal fala muito sobre saturação de creatina, eu acho interessante, né? Porque a gente consegue perceber que a creatina, de certa forma, ela precisa ter picos plasmáticos na corrente sanguínea para, de fato, ter todos os benefícios que ela propõe. Entendi. Porém, meu uso sempre foi constante. Né? Então, a diferença é que eu demorava um tempo a mais para ter os benefícios do que a pessoa que faz a saturação. A saturação é praticamente imediata. A pessoa faz o uso mais alto, né, para de fato ter uma resposta mais alta na corrente sanguínea e só mantém. Depois mantém, baixa a dose e mantém. Não, bacana. Creatina, assim, é porque tem muita gente que chega perguntando sobre creatina. Ah, mas meu rim, eu tenho problema de rim. Sim, Cara, eu acho que isso é um assunto polêmico, é melhor não entrar muito no detalhe. Vamos deixar quieto. O próximo, que é o whey. O whey, a gente sabe que tem, né, alguns tipos de whey. A aplicação dela para quem está querendo perder, para quem está querendo ganhar, assim, no seu caso, qual que era os horários que você tomava, o tipo de whey que você tomava e qual que era o seu objetivo com o whey? Certo. O whey, na verdade, sempre foi meu queridinho, sempre foi. Eu acho o whey muito prático no meu dia a dia. Às vezes eu não tenho tempo para fazer uma refeição mais elaborada, então ali está o shake de whey que vai me trazer a proteína que eu preciso. E ao longo desse processo de pré-competição, eu sempre usei o whey isolado. Porque nesse momento pré-competitivo, como eu havia falado, a gente tem uma restrição calórica, uma restrição dietética, e a gente precisa evitar carboidratos. Então a gente usa o whey protein isolado, né, que ele tem um custo-benefício equilibrado, e a gente evita tanto a lactose, né, que tem mais concentração de lactose nos wheys concentrados. Isso, muito mais. E também a gente evita mais carboidratos. Né? Então eu sempre usei o whey isolado. E eu usava bastante o whey protein, porque como a gente tem uma necessidade proteica grande nesse momento, é muito difícil você ficar só comendo frango, cara, porque é muito frango. Então eu gosto muito do whey porque ele é prático. Então você consegue colocar ali um pozinho numa água, mistura e vira uma refeição bem legal, proteica, né? E com a medida que você quer. E com a medida que eu quero, exatamente. Você precisa de proteína no momento. Exatamente. Tá. Você usava geralmente pós-treino e como se fosse uma refeição mais fácil de fazer ao longo do dia, né? Sim, eu sempre às vezes combinava ele com uma refeição, tomava de manhã também, então sempre quando eu precisava ou de praticidade ou de fato da necessidade pós-treino do whey protein, eu usava. Não é muito prático mesmo. Sem dúvida. Concordo contigo. Às vezes eu vou comer em algum lugar, eu vejo que a carne desse lugar não é muito grande, é um PF ali que não vai dar a proteína que eu preciso, chega aqui e manda uma... Cara, porque a gente vai sair às vezes para comer e é sempre desequilibrado um prato do brasileiro. Coloca muito carboidrato, muito arroz, muito macarrão, mas põe um bifinho pequeno. Então fica bem desequilibrado. Então o whey protein é muito prático. Sim, até porque nos restaurantes de PF aí a carne é mais cara, né? Enche de tudo. Exatamente. Mas vamos lá, próximo, que também é um suplemento que eu acho muito bacana, que faz a diferença no treinamento e na alimentação de muitos atletas, é o BCA. Sim. Então vamos lá, o que você pensa do BCA e qual que era o seu uso do BCA? BCA é um suplemento meio polêmico. Também, gente percebe. Sim. O BCA eu acho um suplemento interessante. Teoricamente, se a gente for parar a pensar, tem muito BCA no próprio whey, na própria proteína que a gente consome no dia a dia. Porém, quando você tem a disponibilidade de ter o consumo além da sua alimentação, eu acho interessante. Porque assim como eu vim te dito, no meu momento pré-competição é tudo muito restrito. A gente tem muito receio de perder massa muscular. Então toda estratégia que a gente usa é de certa forma para evitar essa perda. Então eu consumia muito BCA, principalmente intra-treino. Consumia muito BCA durante o meu treino, para evitar o máximo possível de catabolismo muscular. Então eu consumia cerca de 20, 15 gramas de BCA no dia,
com o intuito de evitar esse catabolismo muscular. Entendi. Então, de certa forma, a gente pensa o quê? Se o BCA é aqueles aminoácidos ramificados, leucina, valina e isoleucina, e isso me ajuda tanto no ganho de massa muscular, e como eu estou num processo, possivelmente, de perda de massa muscular, eu estou consumindo muito BCA para talvez até fornecer esse BCA para a queima de energia. Uhum. Então eu evito perder o meu disponibilizando o BCA. Entendi. Então é tudo estratégico para, de certa forma, a gente não catabolizar. Não então perder nessa músculo. fase eu achei muito crucial o uso do BCA. Não, interessante. Eu vi outro dia, que eu gosto muito de acompanhar, o Rafa Brandão. O Rafa. Ele usa o BCA antes, né, pré e pós-treino. Ele não gosta do intra, né, mas é questão particular. Cada atleta tem a sua. Cada coach, né, digamos assim, tem uma metodologia, então isso não é polêmico, mas é discutível. Não, e cada um sente um resultado. Às vezes tem gente, eu prefiro a creatina antes, eu prefiro a... Cara, cada um vai sentir no seu corpo o que é melhor para ele. Ninguém tá certo, ninguém tá errado, a gente não pode ser tão rígido. Digamos assim, nenhum coach sacrifica a preparação do seu atleta, por mais que tenham metodologias diferentes. Né? Uma questão polêmica, cara. Dentro da loja, fora polêmica. Dentro, fora da loja. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, apesar de ter que tomar cuidado em alguns pontos. Mas vamos lá. Uso da creatina. Você usa creatina, acha bom, e qual a sua opinião a respeito de recomendar ela? Cara, assim como eu falei, creatina eu acho um suplemento muito bom. Tem muito estudo comprovando a eficácia. Eu uso. Não acho que cause pedras nos rins, assim como muita gente afirma. Eu acho que isso é mais da questão leiga de quem tem receio de usar o suplemento. E eu acho que é um ótimo suplemento para o auxílio do treinamento. Te traz muita força, te traz um ótimo benefício a longo prazo. E não malefícios, né? A gente deve ressaltar a pessoa que já tem genética a ter o cálculo renal, de certa forma precisa ter um controle maior. Fazer exames e tudo. Sim. Mas, teoricamente, praticamente, eu não vejo problema. Sim, da mesma forma que qualquer tipo de suplemento, ouvi isso de um médico da minha esposa, por quê? Tudo que é em pó força um pouco mais o rim, porque ele vai cair de uma forma muito mais rápida de absorção e uma forma rápida de filtragem do rim. Sem dúvida. Então, se o seu corpo não for absorver, você tomar em excesso, seu rim vai acumular aquilo ali, vai virar pedra, né? Agora, eu tenho, como dono da loja e atendendo os clientes que eu atendo aqui sobre creatina, eu tenho, por exemplo, um nutricionista parceiro nosso que ele tem clientes que são bariátricos, né, cirurgia do estômago, ele tem clientes que são idosos e na receita dele, para esses clientes, tem creatina. Depois... Até esclareci algumas dúvidas com ele a respeito disso. Eu falei, cara, mas você manda seus clientes aqui com 72, 74 anos de idade, e aí você põe na receita deles creatina. E aí o que ele me explicou foi o seguinte, né? Tô repassando o que eu comprei. E eu acredito muito e acho que é muito bacana. Porque o atleta usa creatina para força na academia, ela te dá força. Então o atleta faz o quê? Aumenta o peso e vai ganhar mais massa muscular. O idoso também precisa de força, só que ele vai usar de uma forma diferente. Ele vai usar para subir uma escada, descer uma escada, se segurar, precisa de mais firmeza no corpo. Então é a utilização da creatina para isso. E sobre o rim, a medida que está recomendada no pote de creatina não vai fazer mal para ninguém. Ele está na sua alimentação normal, simplesmente você está dando um reforço a mais para poder ter uma disponibilidade maior da creatina no seu corpo. Sem dúvida. É o que... O pessoal fala muito também sobre a retenção, né? A creatina me deixa inchado. Tem isso também. Creatina me deixa um baiacu. A creatina, ela gera uma maior absorção de água intramuscular. Teoricamente, você fica mais inchado. Mas não fica mais retido. Então é interessante a gente saber diferenciar. Porque tem indivíduos que de certa forma vão se sentir inchados e não vão querer. Principalmente mulheres que querem muito emagrecimento, ela vai odiar a creatina. Mas tem indivíduos que se beneficiam muito bem, assim como eu. Sim. Né? Então é bom a gente deixar isso claro, porque o pessoal acha muito... tem esses mitos em relação ao uso. Eu acho
cortando, não tem problema. Não, Esse depois... é bacana de explicar. O que quer dizer retenção e acumular a... Tá. Não, como é que você falou? Tem duas coisas diferentes. Não, que a creatina é dentro do músculo. Intramuscular, Né? intracelular e extra. Retenção. Eu acho que é isso, porque retenção, eu acho que isso é uma frase bem de mulher, né? Retenção de líquido, tô gorda. Não é? Aí o que quer dizer isso em relação ao que a creatina faz? Não, então vamos lá, cara. Tem a famosa retenção da creatina. Mulherada não gosta, a almaiada gosta, porque vai ficar mais inchado. Mas me falei, qual que é a famosa retenção que a creatina gera? Então, Cássio, a gente percebe que a creatina, ela traz uma retenção intracelular. Ela traz mais ela tem essa osmolaridade de fazer com que a célula ela absorva mais água. Então, o usuário, né, a mulher ou o homem, ele vai se sentir, possivelmente ele vai se sentir mais inchado, mas não necessariamente retido. A retenção que todo mundo fala, eu estou retido ou retida, é a conhecida como retenção extracelular, quando a pessoa ela tem facilidade em acúmulo de água fora da célula, onde a água fica flutuando entre a célula e a pele, digamos assim, né? Tá. Em termos mais gerais. Debaixo da pele. Né? Isso. Então a gente consegue perceber que se apalpa a pessoa assim, ela fica até marcada, porque a pessoa está retida. Acontece muito em mulher em período pré-menstrual ou em período menstrual, onde ocorre aquela loucura de hormônio na mulher e de certa forma ela se sente mais inchada. A mulher ganha, sei lá, 2, 3 quilos em 2 dias por aí. Isso tudo de retenção. Entendi. Esse ganho de peso com a creatina, ele é assim também? Não. Não tão ligeiro. Entendi. Não tão rápido. Uma outra dúvida que me veio é o seguinte. Quando fala que é intramuscular, por exemplo, eu tenho meu bíceps, aí aqui é físico, né? No Sim, lugar, sim. aqui vai reter, mas no resto, em outros lugares onde o músculo não é tão aparente, não vai reter menos, digamos assim. Tem jeito de falar isso? É porque a Acho que vai ficar muito complexo, não? Não sei, é porque eu tô. porque o cara tem- que quer bíceps vai ficar inchado Não, no porque é o bíceps, seguinte- mas não é no corpo dele inteiro. Não, mas o que acontece? A retenção da creatina se dá dentro da célula muscular. Muscular, isso. Então, é isso. onde você tem músculo, ele vai ficar um Entendi, pouco maior. Entendi. Mas não é a água livre. Não é o corpo. É assim, Entendi. debaixo da pele. Aham. Você não vai perceber essa retenção como uma retenção aqui na flor da pele. Entendi. E outra coisa, o cara que treina bem, ele não fica tão retido, porque ele estimula muitos músculos. Agora, a pessoa que treina mal, ela vai ficar mais retida com a creatina porque ela não tem um estímulo tão legal para absorção. Entendeu? Então é meio complexo, é fisiologicamente complexo se a gente for falar. Porque a retenção extracelular, que a gente fala, estou retido, é diferente, você fica retidão. Então não tem muita divisão de onde que possa ser. A pessoa se sente mais no calcanhar, barriga, braço. Agora, da creatina é um pouquinho diferente, porque se a pessoa, igual eu acabei de falar, se a pessoa treina bem, ela vai ter uma boa absorção, vai se sentir inchada onde que ela quer. Entendi. No isso que eu músculo, queria falar, é isso aí. Vai puxar para dentro do músculo a creatina. É isso aí. Mas aquele músculo ela trabalha bem, entendeu? Porque a creatina ela é o combustível, né, da fibra. Ela traz mais ATP para ser queimado. Isso, mais então, energia. exatamente. Ela vai puxar mais energia para dentro do músculo. Ela vai fazer A você ter creatina, mais esse força. composto, ela se quebra em CK, que junta com ADP, que se transforma novamente em ATP, Sim. que está ali pronto para combustão. Que é o fluxo de. É por De isso que você energia. faz ou mais repetição ou mais peso. Você tem mais energia dentro da Você célula. tem mais muscular. energia explosiva. Sim. E como a creatina está dentro da célula, teve até uma pessoa que me deu um exemplo que eu achei muito bacana. Você tem uma jarra de suco. Você tem um saquinho de suco para 1 litro d'água. Você fez ali, está equilibrado. O suco está docinho, está tranquilo. Agora, imagine você botar 2 saquinhos de suco em 1 litro d'água. É o que acontece quando você coloca mais creatina dentro do músculo. O seu músculo ele vai tentar equalizar, então ele vai puxar mais água para dentro do músculo para ficar na mesma concentração. Então é mais água que está trazendo. Por quê? Você jogou mais creatina. O seu corpo tenta equalizar. Aí eu não sei se é pH, não sei se é alcalino, mas ele tenta equalizar. Você jogou mais creatina, ele vai puxar mais água para poder ter a mesma Equilíbrio concentração. bomba, potássio, sódio. Eu acho que é um Tem negócio assim. Esse equilíbrio. Eu achei o exemplo fantástico do suco, porque você vê que eu preciso de mais água dentro do músculo. É o efeito que a creatina faz. Isso. Jogou mais combustível, ela puxa mais água. Termogênico? Sim. Alguma coisa de emagrecimento feminino, principalmente? Cara, isso aí acho que a gente...
Vamos lá, tem uma dúvida assim. Foda que o emagrecimento é mais nutrição, né? É muito mais nutricionista do que... Mas agora eu tenho uma outra dúvida que um outro segmento de suplemento que são os pré e pró-hormonais. Você chegou a usar esse tipo de suplemento na preparação para o campeonato? Não cheguei a usar. A gente vai entrar mesmo nesse papo? Não, é por causa do... Não, porque eu falo assim, que tem tribos, tem os EMA, tem esse negócio. Ah, mas você acha que enquadra nos... Não, é muito pouco. Talvez pré-hormonal. O pró eu vejo mais como um composto que estimula o aumento de hormônios, testosterona. Isso. O pré-hormonal eu vejo mais como a junção de vitaminas e minerais que ajudam no aumento dos níveis hormonais de testosterona. Isso. Então, comumente dizendo, o pessoal eles associam mais o pró-hormonal a hormônios anabólicos e o pré-hormonal a minerais e vitaminas. Isso. Para todos eles direcionando a aumentar o seu, ambos naturalmente o seu ao aumento aumento hormonal, a maximização, né, hormonal. Sim. Porque são os hormônios, principalmente a testosterona, que está diretamente ligada à massa muscular, Sim. recuperação muscular, para você estar pronto para o próximo treino. Então você não chegou a usar esse tipo de suplemento na sua preparação, não? Esse tipo de suplemento mais, digamos, anabólico, não. Esses suplementos que trazem eles prometem, de certa forma, esse anabolismo muscular, né? A gente está vendo vários hoje aí desses tipos de suplementos. Porém, eu usei muito fitoterápico. Sim, né? sim. Fitoterápico também muito deles tem essa promessa de aumento natural de massa muscular. Mas não voltando à competição. Antes, quando eu era praticante, eu já fiz o uso sim. Não, legal. A gente tem aí o comumente reconhecido como tríbulos, né? A maca peruana. A gente tem vários desses compostos, né, que são suplementos naturais e que prometem o aumento de massa muscular. E mais uma vez, nada muito estudado não. A questão é que você usa e acaba tendo algum efeito ou não. Eu também tenho alguns fitoterápicos que a gente sabe que... Tem gente que realmente defende muito o fitoterápico, tem gente que não usa. Eu particularmente não uso, não acho que traga um resultado milagroso, assim como muita gente fala, e essa é a minha opinião, perante aos fitoterápicos, né? Em relação a isso, vai ganhar muita massa muscular, vai aumentar muito a testosterona, particularmente eu não acredito muito. Tá, cara, surgiu agora, não há pouco tempo, né? Já tem mais tempo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, mas aqui no Brasil tem aparecido muito no mercado os SARMs. Os SARMs. Você já ouviu falar deles? Já. Que tem lá... que a galera fica falando, não, mas isso ele tem os efeitos anabólicos dos anabolizantes, só que não tem os efeitos colaterais. O que você, assim, não entrando muito tecnicamente, mas o que você me diz dessa promessa milagrosa desses os SARMs a gente pode comparar um tanto quanto pouco com os pró-hormonais, assim como eu tinha falado. São suplementos que têm alguns compostos hormonais, e que, segundo os fabricantes, prometem, né, os benefícios hormonais de anabólicos, anabolizantes, porém não te trazem colateral. A verdade é que, se de fato naquele suplemento tem o composto anabólico, que vamos chamar o fármaco anabólico, todo fármaco tem um efeito colateral. Pode ser um fármaco para dor de cabeça, ele tem na bula, esse medicamento tem efeito colateral. Sim. Né? Então todo medicamento farmacológico tem um efeito colateral. É isso que eu creio. Né? Pode ser que um indivíduo X sinta menos efeito colateral que o indivíduo Y, mas o risco, digamos assim, existe. Sim. Eu também não acredito em milagre, não. Você já tem uma indústria aí de... né, décadas. Vou te dar um pote pirim-pim-pim e isso aí vai funcionar e vai te trazer no mínimo malefício. Você vai ficar com 10 kg de massa muscular em 2 meses. Tem décadas que os fisiculturistas usam os anabolizantes, usam os hormônios, aí agora simplesmente aparece. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta sobre... Você tem homem e tem mulher como cliente. Você é treinador de homem e de mulher. Você vê diferença na evolução do homem e da mulher diferente? No seguinte sentido, uma mulher, ela demora mais tempo
para alcançar o resultado que ela quer e o homem demora menos ou o contrário? O que você consegue me dizer assim? E aí a independência, ela treina mais pesado, ela treina menos pesado? Independente. Independente. O que eu consigo perceber, até nesses longos tempos de prática minha e como profissional, é que um dos fatores cruciais e determinantes é, primeiro, a genética do indivíduo. Ponto. A genética. Porém, os homens sempre têm mais resultados, principalmente pelo fator hormonal. Então, o homem ele sempre vai conseguir ter um ganho de massa muscular mais fácil, ter uma perda de gordura mais fácil. Todo o desempenho, ele vai ter mais desempenho que a mulher. Porém, tem mulheres que, de certa forma, têm uma genética muito fora do comum. Eu já tive alunas que respondem muito bem com o treinamento, né, na alimentação. Então, isso é um fator crucial, a genética. Mas o homem sempre tem uma vantagem, né, principalmente vinda da questão hormonal. Sim, sim. Então, a mulher demoraria muito mais para chegar num... Até porque a mulher, toda vez que vai fazer academia, ela fala, não quero ficar igual que a mulher, não. Eu só quero... Isso é um grande mito, né? E assim, aqui até teve um caso, essa semana, que veio uma senhora, mas eu digo assim, 40 e poucos anos, com um filho de 14, 15 anos, o menino acabou de entrar na academia e ela veio, não, o que ele está querendo aqui, suplemento, não sei nem o que é isso. E aí, sugere alguma coisa para ele. Eu falei, não, para o porte físico do seu filho, que é magrinho, é o hipercalórico, e ele vai ter resultado. Na hora que eu coloquei o saco de hipercalórico de 3 kg, nossa senhora, ela você assustou. Tá e aí, e essa é uma reação natural, normal e recorrente de toda mãe de adolescente que vem aqui na loja. E aí, eu já tenho alguns casos já, cara, e eu até referi a essa mãe. Eu falei, olha, ele vai começar a tomar isso, você pode ficar tranquilo. Não, mas ele vai ficar forte igual aqueles homens, muito feio. Eu falei, não é. Pode ficar tranquilo. Não é de hoje para amanhã que ele tomando isso aqui, não é mágica, não. Ele não vai chegar nesse ponto tão rápido. Se ele quiser, beleza, daqui a uns 10, 15 anos ele chega lá. Mas o que acontece? Ele vai começar, daqui a uns 3 meses, você vai ver o resultado bacana que ele vai ter, e quem vai vir aqui comprar suplemento é você. Porque eu já tive caso, eu tenho aqui 3 famílias, essa seria a 4ª, vai ser a 4ª, eu tenho certeza, que chegou assim ano passado, o filho querendo comprar suplemento, a mãe não quer, não compra, não pode, não sei o que, levou um pote de whey, depois voltou, levou o BCA, uns 3, 4 meses depois a mãe dele estava entrando aqui para comprar suplemento. Por quê? O filho teve um resultado legal, saúde, dedicação, começou a estudar mais, se dedicar mais, mudou o comportamento do menino e a mãe começou a vir aqui, cara. Eu acho muito interessante bem legal. essa... O cara que começou... Tudo que você achar que bacana de falar, do cara que começou a malhar, ou pensa em começar a malhar. Em relação ao apoio profissional. Ao apoio profissional, exatamente. Sim. Isso. O iniciante, quando ele se inicia na musculação, eu percebo que ele tem algumas questões, né? Ele quer um resultado imediato. Isso é o que mais acho que é abrangente no mercado hoje. Você deve ouvir isso diretamente, né? A pessoa vem aqui na sua loja querendo um suplemento que vai trazer para ele um resultado imediato. 10 quilos. E para mim não é diferente. Na sala de musculação acontece muito isso. Só que eu sempre tento trabalhar de forma inicial o psicológico dessa pessoa, para que de certa forma ela consiga perceber que a minha ajuda profissional vai encurtar o caminho dela até o objetivo dela, porque a gente está aqui para isso, né? O profissional está aqui para isso. Ele estudou anos e anos para de certa forma falar, olha, a gente vai ter que fazer dessa maneira, porque do jeito que você quer ficar, o objetivo que você quer chegar, a gente precisa trabalhar assim. Agora, o iniciante que ele entra na sala de musculação e não tem um aporte de informações de um profissional, né, de um treinador, ele fica muito à mercê do que ele pode estar fazendo. E muitas das vezes ele tem até um certo receio de chegar até o profissional e pedir uma opinião, uma dica. Isso traz para ele uma ineficiência no treinamento, porque ele fica sem direção. Não, e tem risco também, né? E tem vários riscos. Né? A gente não pode deixar de fora os riscos que ele está suposto ali na sala de musculação, na sala de treinamento, né? No ginásio em si. Então é sempre interessante o iniciante ele estar iniciando o treinamento dele com o profissional da área. Porque esse profissional vai evitar riscos para esse iniciante, vai trazer
uma maximização de desempenho e, consequentemente, resultado.